questões como o canal, onde tem aulas. Essas aulas que eu estou fazendo aqui, eu faço desde 2020. Inclusive, o Arthur Santini, que está aí, começou numa aula dessa em 2020, né, Arthur? Você estava no 3º ou no 4º ano do ensino fundamental, já está no 9º. O Arthur começou a assistir aulas do Canguru, sempre nesse mesmo esquema, nesse mesmo estilo de horário, desde 2020. Esse é o 7º ano que eu faço essa aula do Canguru desse jeito. Já preparava o Canguru desde 2015, tá? Quando o Canguru nem era tão conhecido assim. Comecei a preparar lá em 2015, Canguru. Porém, os anos foram se passando, e aí entrou a pandemia, começou a ter Google Meet, eu comecei a fazer essas aulas. Foi a primeira aula do Podemos aberta ao público em geral. E a gente tem aula o ano inteiro. Inclusive, vou dar uma notícia para vocês, dentro de uns 15 dias, que vai ter aula preparatória para o BMEC. A gente vai ter aulas online o ano inteirinho, tá? E aí vocês vão saber, aulas exclusivamente online, aulas não são exclusivas online, tem o ano inteiro, tá? Aulas presenciais transmitidas. Então, tem cursos que eu dou online, um curso que eu dou presencial, aliás, e eu transmito online. O ano inteiro tem isso, tá? Só que é mais difícil, porque eu não consigo dar a atenção que eu dou para vocês nesse curso aqui. Então, geralmente, tem menos aluno, porque eu não consigo, assim, tem a câmera filmando, é bem complicado. Mas o ano inteiro tem cursos, se vocês quiserem conhecer, saber o que é só vocês digitarem, entrar no site do Podemos, entrar no site do Podemos, aí tem cursos para alunos de 9º ano, tem as Olimpíadas, que se vocês quiserem fazer Olimpíada online com o Podemos, dá para fazer por Pocomet. Tem cursos, esses cursos aqui são bem difíceis, mas vale a pena para fazer. Ó, esses 2 cursos são cursos para o 9º ano. Tem cursos presenciais de férias, inclusive tem um menino chamado Ângelo, que estava numa aula do Canguru dessa aqui, no 9º ano. Estava numa aula dessa. Essa aula aqui ele estava, em 2023. E aí ele viu, tem curso presencial, e ele vem até hoje. E ele é muito próximo da gente, ele chama Ângelo. Hoje ele é aluno da Unicamp, mas ele começou assistindo uma aula do Canguru, viu que tinha curso presencial em Muzambinho, veio fazer o curso presencial em Muzambinho, e hoje ele faz parte da nossa família Podemos, né? É muito comum ver ele com essa camiseta aqui do Podemos. Essa é menorzinha, tem o logo aqui, né, pequenininho, mas ele faz parte. Esses cursos todos vocês podem fazer online, todos eles têm opção online, todos, para o 9º ano. Só não tem opção online até o 5º, que eu acho difícil. Então, vocês têm aqui vários cursos que vocês podem fazer o ano inteiro. Também vão ser cursos exclusivamente presenciais, tá? Depois eu falo mais, vou para a prova. Respondendo já a pergunta do Rafael Lira, que é o Murilo, né? É o Murilo. Eu vou fazer a prova de 2025 hoje, certo? As provas anteriores estão lá no meu canal. Depois eu ponho aí, no meu canal tem provas, várias provas antigas, que são essas aulas que eu dou. Então tem 2020, 21, 22, 23, 24. Também temos 20, 21, 22, 23, 24. Também temos algumas provas de 2017, 2016, o 2014. Eu acho que tem a prova de 2019, só que eu não sei onde que eu gravei ela. Então, não dá para a gente achar ela. Então, no canal, vocês entram lá, está lá em cima, tem várias provas do Canguru. Então, vamos fazer de 2025 agora, tá? Já tem 40 pessoas, dobrou. Então, vamos lá. 42 pessoas. Vamos lá. Lisa. Uma coisa importante, eu não fiz essa prova antes, tá? Tô fazendo agora junto com vocês. Isso é uma coisa que só eu faço. Não existe nenhum professor que pega a prova laço e resolve na hora. Isso tem desvantagem, sim, porque às vezes pode ter um caminho genial que eu não consigo enxergar.
Mas isso é bom que vocês vejam o jeito que eu penso. E essa metodologia que eu uso de fazer a questão na hora, ela ajuda muito os alunos. Eu acho que é mais eficiente até. Claro que eu não consigo, por isso que eu não consigo dar aula de alguns níveis, tá? Tipo, OBM nível 3, não dá. Não dá para você fazer uma prova na hora. Mas a Canguru dá, então vamos lá. E por isso que eu pedi a ajuda dos universitários. Tem alguns alunos excelentes aí online para me ajudar. Ó, Lisa tem 4 dígitos de madeira. Ela pode usar esses dígitos para formar 2025. Qual dos números a seguir é o maior número que ela pode formar com esses dígitos no quadro? É uma questão ridícula, né? O maior é começar pelo 5, depois usar os 2 e deixar o 0 por último. Então, esse tipo de questão, muito simples, tá? Sempre que for para formar o maior dígito, eu escrevo do maior para o menor dígito. Se for para dizer o menor dígito, é mais complicado, tá? O menor dígito, você tem que... não pode começar do 0. Então, é só isso. Sim. Vamos para o próximo. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá? Questão muito fácil. Pode perguntar no chat que eu explico. Essa questão é muito boa, tá? Caiu no nível B de forma bem mais fácil. Se vocês assistirem a aula de ontem, que eu vou postar, vocês vão ver que eu falei dessa questão. Isabela rotaciona o hexágono regular como na figura. Cada rotação gira o hexágono em um mesmo ângulo, em um mesmo sentido. A figura mostra o resultado da rotação. Qual desses números totais de rotação faz o hexágono, a partir da posição inicial, girar e voltar para essa posição? Achei que era mais difícil. Não é. É 6 giros, né? Concorda que se eu pegar esse hexágono e fazer 6 giros aqui de rotação, ele chega no lugar dele? Pensa nesse que tem uma cor só. Ó, aqui faz um giro, aqui faz 2 giros, 3, 4, 5, 6 rotações. Na 6ª rotação, o cinza voltou para o seu lugar. Voltou para o seu lugar, então 6 rotações. Porém, não tem 6 ali, né? Porém, não tem 6. Mas qualquer múltiplo de 6 faz o hexágono voltar para a mesma posição. Então, se der 7, 8, 9, 10, 11, 12 rotações, ele está no mesmo lugar. E eu poderia continuar aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, ele continua no mesmo lugar. Então, qual desses números totais de rotação? 12. Qualquer número múltiplo de 6. Fala, Arthur, eu estou errado? Por que 7? Ah, não é. Peraí. Será que eu estou pensando em voltar para a posição inicial, tá? Não, mas o Arthur tem razão. Tem um problema de interpretação aqui, tá? Olha só, olha o que está perguntando. Isabel rotaciona no hexágono regular como na figura. Cada rotação gira o hexágono no mesmo ângulo, no mesmo sentido. A figura mostra o resultado de uma rotação. Ó, presta atenção. A figura mostra o resultado de uma rotação. Qual desses números totais de rotação faz o hexágono, a partir da posição inicial, voltar para essa posição? Essa posição é qual? A inicial ou depois de uma rotação? Entende que há uma dúvida de interpretação realmente? Há uma dúvida de interpretação, entendeu? Dá para entender que é o 7 também. Eu acho que dá para entender que é 7. Porque qual que é essa posição? É inicial ou depois de uma rotação? Se for a posição inicial, é o 12. O 12, ele volta para a posição inicial. E o 7, ele volta para a posição depois de uma rotação. Qual que é o gabarito oficial? Mas eu acho que está mal escrito, tá? Eu acho que se você pegar a prova em outro idioma, talvez a tradução ficou mal feita. Tem uma Olimpíada chamada Purple Comet que vive tendo questão mal traduzida. Por isso que eu recomendo os alunos olhar sempre em inglês a Purple Comet. Vamos perguntar para o melhor aluno da sala. Vamos lá, perguntar para o melhor aluno da sala. Vamos ver o que o melhor aluno da sala fala, depois a gente volta, tá?
Não, no caso, não faz diferença girar no... Não tem como você girar no anti-horário, por quê? Porque, olha só, você está falando que a rotação é nesse sentido da seta, então não tem dúvida, tá? Mas realmente é uma questão da dupla interpretação. O meu canal chama Matemática Otávio Salles, alguém perguntou, tá? Vamos ver aqui que o melhor aluno da sala falou. O melhor aluno da sala, acho que é 12 mesmo, tá? Não, mas realmente a questão muito interessante, questão mal redigida, tá? Porque essa posição é a posição inicial. Eu entendi assim. O Arthur entendeu que essa posição é a posição depois de uma rotação. Se for, é o 7 mesmo. Vamos para a próxima. O melhor aluno da sala, ele não é 100% confiável, tá? O chat GPT. Mas você pode tentar usar ele para tirar algumas dúvidas. Só que não confia 100% não, tá? Não, eu acho que é 12. Não, é 12, entendeu? Não, mas assim, dá para interpretar diferente. Os dados comuns têm faces com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos, e a soma dos faces opostas qualquer iguais é igual a 7. Ou seja, eu tenho um dado aqui, se você pegar um dado, atrás do 1, você tem o 6, tá? Qualquer dado oficial é assim. Quando o dado segue essa regra, ele é chamado dado comum. O que é um dado comum? Você pega um dado, você olha de um lado, tem 1 e do outro 7. De um lado tem o 3, do outro 4. E 2 e 5. Então, se as fases eu posso somar 7, você chama o dado de dado comum, tá? Eu chamo dado oficial para não dar dúvida, tá? E aqueles dados de RPG seguem isso também, tá? Um D12, que é um dado do decaédrico, a soma é 13, que é 12 mais 1. Um dado icosaédrico, que tem 20 faces, a soma é 21, certo? Um dado octaédrico, que tem de 1 a 8, a soma é 9. Então, vocês comprar aqueles dadinhos de RPG, R$2, R$3 na internet, você vai ver que isso funciona. Sandra lançou 3 dados comuns e obteve um total de 8 pontos. Jogou 3 dados, nas 3 faces voltadas para cima. Ela observou que os dados mostram faces com quantidade diferentes dos pontos. Qual face não pode ter ficado para cima em nenhum dos 3 dados? Pergunta. O que tem a ver as faces opostas aqui? As faces opostas aqui não serviu para nada, né? Isso aqui está parecendo prova de vestibular do Instituto Federal aqui de Muzambique de 10 anos atrás. Tem uma informação inútil, porque isso aqui não serve para nada. Sandra lançou... Nunca vi acontecer isso no canguru, primeira vez. Sandra lançou 3 dados. Comum. Peixinho linguiça. Isso aqui nunca vi no canguru, primeira vez. E obteve total de 8 pontos. Então, qual dado não pode aparecer? Veja. Ela observou que os dados têm faces com quantidades diferentes de pontos. Então, pensa bem. Se sair um 6, a única maneira de dar 8 é 1 e 1, certo? Senão vai passar de 8, tá? Então, se sair 6, 1 e 1, vai ser 8. Mas não pode, porque os dados mostram faces com quantidade diferente. Então, não pode sair uma face 6, tá? Não pode sair face 6. Muito boa a questão, tirando essa exceção linguística que eu tiraria, que não faz diferença. Não tem nada a ver. Essa questão aqui caiu no nível B também, uma questão igual. No quadro ao lado, mostra os preços dos sanduíches de uma lanchonete. Nela, os sanduíches foram ordenados de cima a baixo, do mais barato para o mais caro, mas alguns números foram apagados. Com o menor preço possível para o X-Tudo, essa questão é muito boa. Ontem não era igual, tá, Giovana? Ontem era uma questão mais fácil do que essa. Essa que eu acho que é mais interessante. Quem viu o de ontem vale a pena, mas essa é diferente. Essa eu quero o menor preço possível, X-Tudo, e aqui está em ordem. Nossa, que bom, vegetariano é R$3,70, vou comprar um desse.
Então, Sabrina, que saudade de você. Tá, então vamos lá. Fernando Watanabe, que bom que você está aí. Depois do 3, veio 4, concorda? Depois do 3, vem o 4. Não entendi o que vocês estão falando. Então, como o clássico é maior, não pode ser 3,70. Tem gente que vai colocando 5 aqui. Só que aqui não. Não pode ser 4,60 e ser o preço maior. Nota que eu quero saber o menor preço possível. Então, eu tenho que subir o mínimo possível. Eu poderia pôr 5 aqui, eu poderia pôr até R$100,60. Mas eu vou pôr o menor. Calma, pessoal, estamos fazendo. Não presta resposta, não. Presta atenção na explicação. Isso aqui é 4. Agora, aqui tem que subir de preço. Aqui tem que ser 5. Porque senão seria o X-queijo. X-queijo? Nunca vi isso. Seria menor do que o bacon. X-queijo é queijo. Aí o X-duplo tem que ser 6,10. E o X-tudo, 6,80. Certo? Não tem outro jeito, tá? Não preocupa não, pessoal. Não tem outro jeito. Eu tenho que seguir os preços subindo o mínimo possível. Questão boa, mas uma questão difícil de explicar. Fácil de fazer e difícil de explicar. Por que aqui eu não posso pôr 4, 5, 6? Porque eu quero o menor preço, tá? E pode escrever na prova, tá? Tem que escrever na prova. Eu andei brigando com os alunos meus, 2 medalhistas de ouro, foram péssimos no vestibular, porque eles não fazem as contas na prova. Tem que escrever na prova. Ó, se você não escreve na prova, você vai ir pior do que você escrever na prova. Escreve isso. Ó, se você puder escrever, rabiscar na prova, você vai se sair melhor do que se você não rabiscar. Não existe segurança em fazer conta mental em matemática. Tem que escrever igual eu estou escrevendo aqui, você escreve na prova, tá? Dica de quem vai bem em prova, tá? Eu nunca fiz Olimpíada na minha vida, porque na minha época não tinha Olimpíada Popular igual tem hoje. Mas eu fazia vestibular, fazia concurso, fazia prova, é bem tudo. Então eu sei fazer prova. Não estou dizendo que eu sou mais inteligente, não, mas estou dizendo que eu sei fazer prova. Então, minha dica é, escreve nas provas. Escreve, tá? Vamos lá. O hexágono regular ao lado foi dividido em vários triângulos, todos de mesma área. Essa informação é importante. Qual fração do hexágono está sombreada? Conta tudo é o denominador, o número de partes, e o número de partes coloridas é o numerador. Depois simplifica. É igualzinho aquelas atividades de fração lá do quarto ano fundamental, só com muito mais pedaços e mais difícil de contar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, já dá para ver que tem 36. Entenderam por quê? Aqui eu peguei uma fatia aqui e deu 6. Então, eu contei aqui, tem 6. Ó. Aqui tem 6. Então, não preciso contar tudo, só ficaria igual um tonto contando. Mas deu 36. Apesar que numa prova eu contaria, na dúvida. Aí vamos contar quantas sombreadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 partes coloridas de um total de 36. Simplifica essa fração dividindo por 12, né? Dividir por 12. Divide por 12 em cima e embaixo. Simplificação de fração vai dar 1/3. Tranquilo, não é? Tem aluno que quer fazer isso aqui sem escrever ali 12,36 na prova. Não é assim, você tem que escrever. Você está vendo o cisquinho que eu fiz na questão? Faz parte. Tem que aprender a escrever na prova, tá? Eu tinha um aluno que gabaritou a prova do Instituto Federal, 15 questões, perguntaram se a questão precisa justificar. E na prova dele estava escrito a resolução de cada questão na prova, que ele mandou foto do grupo, que ele tinha gabaritado. Ele tinha gabaritado, acertou todas. Mas por quê? Porque ele foi escrevendo o raciocínio dele. Quantos períodos de 12 minutos cabe exatamente em 12 horas? 60, não é? 60. Não é só dividir 12 horas por 12 minutos? 12 horas dividido por 12 minutos. Bom, então, 12 horas não é 12 vezes 60 minutos? Olha você como é escrito, ajuda, sobre 12 minutos. Agora eu pego e uso uma propriedade de razão que eu consigo, que é cortar 12 com 12 e minuto com minuto.
Quem estudou razão sabe disso. Muito boa essa questão, tá? Muito boa, para eu incluir no meu material sobre razão. Quantos períodos de 12 minutos cabe exatamente em 12 horas? 12 horas dividido por 12 minutos. Eu estou escrevendo uns materiais e essa questão gostei. Que é meio que óbvio, tá? Se tem 12 horas dividido por 12 minutos, é a mesma coisa que 1 hora dividido por 1 minuto. Essa pergunta equivale a dizer quantos períodos de 1 minuto cabe em 1 hora? 60. Tá? Nossa, eu estou achando essa prova muito fácil. A razão é você escrever um número sobre o outro, né? Que é divisão, né? Uma divisão. A divisão e razão eu vi umas pessoas explicando na internet, é absurdo. Professor com 1 milhão de seguidor falando que razão e fração são coisas diferentes. Não é verdade, tá? Fração é uma coisa genérica e razão é um conceito matemático. Razão é comparação de duas coisas. Aqui eu estou dividindo 12 12 por 12, é uma razão. Então, na técnica de simplificar uma razão, você corta 1 minuto com 1 minuto e corta 12 com 12. Simples. Porque 12 horas é 12 e 60 minutos. Se você quiser fazer a razão entre grandezas, tá? Essa prova é do 9º ano. Eu estou achando mais fácil que a prova do 8º. E estou falando de razão e aparece razão aqui, tá? Se alguém falar para vocês que razão e fração são coisas diferentes, é um absurdo, tá? Porque fração é um termo genérico. Probabilidade é uma fração, certo? Probabilidade é uma fração. Porcentagem é uma razão, uma fração. Razão é uma fração. Mas não pode dizer que fração é diferente de razão. Não é, matematicamente não é a mesma coisa, tá? Só que razão é um entendimento a respeito, é um conceito que você vai traduzir como uma fração, que fração é o objeto. Número fracionário é uma fração, entendeu? Uma razão é uma fração. Uma escala é uma fração, entendeu? Que é uma razão. Então, eu vejo muito professor falando bobagem por aí, milhões de seguidores. Olha aqui, olha que legal. Estou lendo alguma coisa. Peraí. O Gabriel Vasconcelos está falando uma coisa importante aqui. Aqui só está falando da parte voltada para cima, Gabriel. Certo? E aqui está falando para cima. Gabriel, olha o que o Gabriel falou. Ei, professor, eu acho que descobri uma maneira de resolver a questão 3 canguru. Pois se formos ver conjunto 3 dígitos que resultam em 8, temos 2, 5 e 1, e 1, 3 e 4. Como um está em branco, eu acho que não pode estar na parte de baixo do dado, é 1. Não é isso. Você pode fazer isso de outra maneira se estiver perguntando a parte de baixo, mas aqui só está perguntando a parte de cima, Gabriel. Olha só. Eu quero saber 3 faces voltadas para cima. Qual dado não pode ficar voltado para cima? E esse raciocínio que você fez, que é o 2, 5, 1, 3, 4, se fosse analisar a parte de baixo, estaria correto. Mas bastava usar essa informação aqui, e a soma das faces opostas é 7, então o oposto do 1, do 6 é 7 menos 6, que é 1, tá? Então esse raciocínio teu é um raciocínio alternativo. Só que aqui não está perguntando para baixo, está perguntando para cima, tá? Talvez seja interessante olhar em outro país. Não, mas o que você falou foi ótimo. O que você falou, a questão ficaria melhor. Se a pergunta fosse, qual face não pode ter voltada para baixo, seria muito melhor essa questão. Você teria mais qualidade. E aquela informação que eu disse que era inútil passaria a ser útil. E a tua resolução foi bem interessante e dá para adaptar para essa aqui, tá? Dá para adaptar para essa aqui pensando nas faces que ficariam para baixo, tá? Então, o teu raciocínio foi muito legal. E, o que o Gabriel falou? O Gabriel está falando nas faces que ficou para baixo. Aí ele mostrou que as somas que dão 8 é 2, 5, 1 e 1, 3 e 4. Só essas somas dão 8, né? Então, claro que o 1 não pode ter ficado para baixo, porque o 1 tem que estar para cima para dar 8, certo? E usando esse mesmo raciocínio, a face que está para cima é a oposta do 1, que é a 6, tá?
Então, se fosse pensar a fase de baixo, muito boa consideração, Gabriel, gostei. Vamos falar agora de razão. Estava falando de razão. E uma cesta de fruta, a razão entre peras e bananas é 6:5. Isso significa que para cada 6 peras tem 5 bananas. Entre as quantidades de maçã e pera é 4:3. E entre a razão entre uvas e bananas é 2:1. Qual a razão entre uvas e maçãs? Então vamos lá. Eu acho que não teria repetido, vamos pôr. Pera e banana é 6:5. Isso é razão, isso é fração. Maçã e pera, 4:3. Uva e banana, 2:1. Quero saber qual que é a razão entre uva e maçã. Claro que com álgebra você faz isso, mas eu acho que não precisa. Vamos pensar. Deixa eu pensar uma estratégia aqui. Uma estratégia interessante é multiplicar tudo. Porque aparece uma vez a uva só e uma vez a maçã só. Vou multiplicar tudo. PB vezes MP. É uma estratégia que eu estou pensando agora. Vezes o B. É igual. Não, vou multiplicar tudo para vocês verem o que acontece. Estou multiplicando tudo. Tá? Olha o que vai acontecer se você multiplicar tudo. Não, mas presta atenção nisso. Depois eu vou pensar outro jeito. Eu vou cortar esse com esse, não vou? Multiplicação de fração. Ah, mas aqui eu vou ter que inverter. Tá? Ó, se eu inverter o B, ó, B sobre U, vocês concordam que é 1 sobre 2? Que eu estou invertendo. Se U sobre B é 2 sobre 1, B sobre 1 sobre 2, é razão inversa. Então, vamos inverter aqui. É botar de uma cor ligeiramente diferente, um laranja. B sobre U, e aqui 1 sobre 2. Inverti tudo. Zé Renato, tô sentindo tua falta, que bom você tá aí. Ó, vou cortar esse B com esse B. Aí ficou M sobre U. Ali é U sobre M, depois é só inverter. Aí, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 24 sobre 30. 24 sobre 30, divide por 6 em cima e embaixo, 4/5. Se isso aqui deu MU, M sobre U. Então, M sobre U é igual a 4/5. Então, U sobre M é igual a 5/4. Usando a álgebra básica é simples. Talvez tenha um jeito que não precise usar álgebra. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu fiz. Eu multipliquei as razões todas para fazer cancelamento. E aí cheguei no U sobre M. Matheus Matias, como é que você fez essa questão ano passado? Que você acertou? Inverti, porque se você não invertesse, eu não ia conseguir cancelar, tá? Porque U sobre B é 2 sobre 1, aí eu não ia cancelar ali. Eu tenho que cancelar o B com B. Mas você não fez assim, Matheus. Tem um outro jeito para fazer, tá? Tem outro jeito. Deixa eu abrir um outro PDF. Eu quero refazer, tá? Eu quero refazer. Esse modo que eu fiz aqui é álgebra também, tá? Mas tem um jeito algébrico mais mecânico de fazer. Vamos fazer de novo, que eu gostei dessa questão, tá? Gostei da questão, muito boa. Muita gente fala, Otávio, eu devo começar das questões mais difíceis ou das mais fáceis? Começa das mais fáceis, tá? Ó, eu sou experiente em prova e meus alunos se dão bem. Começa de questão mais fácil. Vamos escrever a razão. Pera, eu vou fazer de duas maneiras aqui. Vou fazer de novo o que eu fiz. Pera sobre banana é 6 sobre 5. Maçã e pera é 4 sobre 3. E uva sobre banana é 2 sobre 1. E eu quero encontrar razão entre uva e maçã. Certo? Veja bem. Eu vou pegar agora, eu vou inverter tudo. Eu vou inverter essa aqui, eu vou inverter essa aqui, não vou inverter a outra. Se eu inverter aqui, vai ficar 5 sobre 6. Se eu inverter aqui, vai ficar 3 sobre 4. Por que que eu inverti? Porque eu quis. Porque eu posso. Quando eu posso fazer um negócio, eu posso fazer. E isso aqui está permitido. Ah, por que que você fez? Porque eu quis. Certo? Mas claro que eu não quis à toa. Eu quis porque se eu multiplicar essas 3 razões aqui, olha o que vai acontecer. Se copiar. Multiplicando as 3 razões. Eu vou cancelar esse P com esse P. Eu vou cancelar esse B com esse B.
E essa multiplicação aqui vai sobrar só U sobre M, que é exatamente o que eu quero. Aí, multiplicando aqui, ó, vou cancelar aqui também, ó. 3 vezes 2, 6. Vai sobrar 5 em cima e 4 embaixo. Olha o poder da álgebra. A álgebra, ela acaba com a questão em instantes. E a álgebra é a parte mais fácil da matemática olímpica, tá? Se alguém resolver fazer Olimpíada de alto nível, tipo OBM, a álgebra é a parte mais fácil, disparadamente. Eu consigo fazer questões do nível 3 da OBM fácil, só de álgebra, tá? Então, a álgebra é muito fácil. Certo? Muito fácil. Só isso aqui. Agora, vamos ver usando o raciocínio, tá? Eu vou considerar que eu tenho uma certa quantidade de peras e uma certa quantidade de bananas num número suficientemente grande e que é múltiplo de todo mundo. Eu vou pegar 300 peras, tá? Se eu tiver 300 peras, certo? E eu quiser calcular o número de bananas, olha, isso aqui funciona também, tá? Eu vou fazer o seguinte. Por que eu pus 300? Que é um número que divide 6, 5, 4 e 3, é um número redondo. Assim, eu vou calcular, eu vou pôr uma letra diferente, tá? Não pode ser B mesmo. 6, 500. Se eu fizer essa conta aqui, vou fazer a conta mais rápido, para vocês não perderem tempo, vai dar 250. Eu tenho 250 bananas. Mas eu sei que a quantidade de uva bananas é 2 sobre 1. Então, veja, continuando aqui. Se eu tenho 250 bananas, eu já calculei, bananas. Eu quero calcular a quantidade de uvas, tá? Eu sei que banana e uva e banana, que é 250, é igual a 2 sobre 1. Então, eu concluo que eu tenho 500 uvas. Tem 500 uvas. Certo? Aí, continuando aqui. Se eu tenho 500 uvas... bom, tem que calcular o número de maçãs primeiro. Eu tenho 300 peras. Eu quero saber quantas maçãs. Ora, se eu tenho a razão entre maçã e pera é 4/3, eu tenho quantidade de maçã para 300, m sobre 300, então eu tenho 400 maçãs. Certo? Então, eu calculei, eu inventei um número de peras, isso que eu inventei, e fui fazendo conta. Então, eu cheguei num tanto de banana, num tanto de uva, num tanto de maçã, e agora eu quero saber uva e maçã, 500 dividido por 400, que é uva sobre maçã, que é o que eu quero, 5/4 também chega no resultado, tá? Deu para entender o que eu fiz aqui? Chutei o número, eu não precisava usar 300, tá? Eu acho que eu poderia usar 60, também ia dar certo. Não precisaria ser um número tão grande. Eu pus 300, porque é mais fácil calcular com um número mais redondo, certo? Mas 60 daria certo também. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Eu não usei uma variável, né? Eu chutei um valor. Por álgebra sai mais fácil, Zé Renato. Só que muita gente não pensa na álgebra na hora, tá? E a álgebra é um conceito mais abstrato, né? E a pessoa precisa ter um nível de abstração um pouco maior. Que bom que você está na aula, Zé Renato. Eu tenho que te adicionar no grupo principal do Podemos. Não só você, mas quem... O Zé Renato veio no curso presencial em Muzambinho, eu quero que ele participe mais. Inclusive, vai montando aí o time da Purple Comet, que eu quero que você participe também. Como? Mas, espera aí, Bruno. Acho que você não entendeu o problema. O Bruno falou, dá para fazer com os números de exercício. Não tem número de exercício. Não tem número. Só está falando que a razão de quantidade de banana e pera é 6,5. Cadê a quantidade de número que tem no exercício? Não tem. Como é que você vai fazer com um número do exercício se não tem um número? Por isso que eu usei a álgebra, porque a álgebra é abstrata, que não tem, eu não sei. Tem uma quantidade P de peras, uma quantidade B de bananas, uma quantidade M de maçãs, uma quantidade U de uvas, entendeu? Não tem uma quantidade de coisas, entendeu? Não tem quantidade. Leonardo, e você pode vir, inclusive, presencialmente, tá? Nas férias, a gente tem curso de férias. O Zé Renato veio no curso de férias, ele mora em Atibaia, ó. Vai ter, já está aberto aqui. Eu vou intensificar agora no feriado. Aqui no Zambia é feriado, dia 19 de março, que é padroeiro da cidade. Eu vou fazer um trabalho de intensificação da divulgação dos cursos.
Tem pré-inverno, inverno e pós-inverno. Dá para ficar até 3 semanas, dá para ficar 2 semanas em Muzambinho. Esse aqui não sei se vai ter alojamento, mas dá para fazer online. Tem curso online, tem curso o ano inteiro. E vai ter curso exclusivamente online também, tá? Eu vou começar a preparação para a OBM em Muzambinho, no sul de Minas, tá? Olha, Omar quer escrever os 4 dígitos 2, 0, 2 e 5 nas 4 caixas e quer saber qual o menor número que ele pode obter. Tem uma questão dessa lá no nível P, só que lá tem as alternativas da ordem dos números. Veja, o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu quero saber o menor resultado. Então, a subtração tem que pôr o maior número. Como aqui tem o menos antes, aqui tem o menos antes, eu vou colocar os maiores números ali. Eu vou pôr um 2 e um 5. Certo? A ordem não importa, tá? É soma algébrica. E no positivo eu ponho os outros dois, 2 e 0. Então, o maior número que vai obter é o menos 5. Fácil demais, tá? Ah, Otávio, mas eu quero testar todos. Tem 12 maneiras, você pode testar todos também, tá? Não é 12 maneiras, né? Porque é 4 fatorial dividido por 2, você pode testar os 12, você vai chegar no menos 5 como menor resultado. Muito fácil. E uma sala há um grupo de pessoas que sempre mentem. E um grupo maior, com 10 pessoas a mais, que sempre fala a verdade. Cada uma das pessoas na sala respondeu a seguinte pergunta: você fala sempre a verdade? Ao total, 20 pessoas responderam sim. Vamos ver o que cada um responde. Ó, a pergunta é: você fala sempre a verdade? Se eu sou um mentiroso, se eu falo a verdade, eu vou falar sim, né? E se eu sou um mentiroso, o que eu falo? O que eu falo se eu sou um mentiroso? Eu pergunto um mentiroso: você sempre fala a verdade ou sou mentiroso? O que o sou mentiroso vai falar? Sim, também. Lara Marques, que bom que você está aí, que saudade de você. Sim. Lara Marques também faz uns 4 anos que faz aula do Podemos, ela é lá de Goiás. Então, sim e sim. Mentiroso fala sim, e o que fala a verdade fala sim. Então, beleza, tem 20 pessoas na sala. Só que eu quero saber quantas mente. Numa sala, um grupo de pessoas que sempre mente, então vou chamar esse grupo de sempre mente de X. Então, o que é X? O número de mentirosos. O número de mentirosos. De pessoas que sempre mentem. E um grupo maior com 10 pessoas a mais, X mais 10. Ah, eu não sei fazer equação, pessoal. 9º ano, sem saber fazer equação, não tem a menor condição, tá? Tem que aprender. Então, eu estou ensinando aqui, você assiste um vídeo aí, que é importante equacionar. Então, X é o número de mentirosos e X mais 10 é o número de verdadeiros. Então, X mais 10, ou seja, mentirosos mais verdadeiros, é 20. Pronto. Equaçãozinha bostinha do primeiro grau, você resolve ela, você vai achar o número de pessoas que sempre mentem. Então, X mais X, 2X, 20 menos 10, 10, X é igual a 5. Tem 5 pessoas que falam sempre mente e 15 que falam a verdade. Tá? Na realidade, essa é uma questão que é um crossover de raciocínio lógico e equacionamento. Tá? Então, você também pode ir chutando, tem 20 pessoas. Aí vai fazendo conta, tá? Então, isso que você perguntou, Daniel, é importante. Talvez vale muito a pena você estudar um pouquinho mais equacionamento. Eu equacionei o problema, tá? Equacionar nem sempre é simples. Esse mas tem uns bem mais complicados. Ó, há um grupo de pessoas que sempre mentem. Nesse grupo tem X pessoas, tá? Um grupo de sempre mentem, X pessoas, tá? Pode ser um sistema também. E há um grupo maior, com 10 pessoas a mais. Esse grupo maior não tem 10 pessoas. Esse grupo maior tem o número de mentirosos mais 10.
Tanto que o grupo de mentirosos é 15, né? Tem 5 pessoas que sempre mentem, e 5 mais 10, 15, que é o mentiroso. Tá? Não tem problema, Daniel. Dá para fazer por sistema também, Suelen. Eu não sei se usa equação de segundo grau. Equação de segundo grau, assim, existe uma infinidade da diferença de ocasiões que você usa equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Tá? Equação do primeiro grau, vamos dizer assim, que num universo de vestibular, de ensino médio, ou até de qualquer nível, enquanto você usa 200 equações do primeiro grau, você usa 2 ou 3 equações do segundo grau. É muito diferente essa aula do nono ano. É um abismo, assim, eu falo na prática, tá? É fundamental estudar a equação do segundo grau do ponto de vista teórico. Eu estou falando de aplicar em problemas que... Isso aqui não está falando que é um problema de equação, né? E eu usei equação do primeiro grau. Aqui também usei equação do primeiro grau quando eu fiz aquele segundo módulo, fiz em outro PDF. Então, equação do segundo grau rarissimamente vai aparecer assim naturalmente. Vai aparecer sim, tá? Mas, enfim, a equação do primeiro grau aparece até em geografia. Você tem problema de geografia de vestibular que você tem que fazer equação para você fazer fácil. Ó, a senha correta do cadeado da bicicleta mostrada é aquela ali, 0000. Quando alguém olha para o cadeado de outro ângulo, vê a senha 2888. Paulo olha para o cadeado da bicicleta do meu amigo por esse mesmo ângulo e vê a senha 285. Então, vamos fazer uma comparação? Eu estou pensando nessa questão agora pela primeira vez. Olha que eu vou raciocinar. A senha correta, no exemplo, é 0000. E eu vou chamar a senha olhada pelo ângulo que o Paulo está olhando de 8888, certo? Vocês concordam que o Paulo está vendo cada senha 8 unidades a mais, 8 giros a mais? Só que aqui, esse cadeado vai até 9, né? Tem 10 unidades aqui. Porque depois do 9 volta para o 0. Agora, o Paulo olha para o cadeado, sob o mesmo ângulo, e vê essa senha aqui. 2815. É simplesmente eu descobrir que número mais 8 em módulo, tá? Aqui eu estou usando uma aritmética módulo 10. Eu vou enxergar o 2, tá? Que número mais 8 dá 2? Nessa aritmética aqui. Que número mais 8 dá 2? 4. Parece estranho, né? Mas é só você pensar que na hora que chegou no 12, voltou para o 2. Tá? Isso aqui eu estou usando uma aritmética módulo 10. Então, para chegar no 2, 8 mais 4 mais 8 é 2. É estranho falar isso, 4 mais 8 é 2, tá? Mas pensa no dia, tá? Pensa no dia de 12 horas. 10 horas da manhã mais 6 horas é 4 da tarde. Então, 10 mais 6 é 4? Na aritmética módulo 12 é. É que eu estou usando uma aritmética módulo 10. Só até 10, depois começa de novo. Então, que número mais 8 é 8? 0, que é fácil. Que número mais 8 dá 1? 3? Só pensar que o número mais 8 dá 11. E que número mais 8 dá 5? É 15 menos 8, 7. Então, essa é a senha correta. E eu acho difícil pensar isso aqui. Tá? Eu acho difícil pensar. Mas é uma questão sensacional de aritmética modular. E se você não fizer um esqueminha assim, você não interpreta essa questão. Essa não é uma questão que sai em 10 segundos. Porque você precisa interpretar. O Murilo acabou de falar que não entendeu. Por quê? Porque é uma questão que você precisa interpretar ela. Tá? Não é uma questão difícil, mas se você não interpreta essa questão, é complicado. Então, olha o esquema que eu fiz. O esquema é o seguinte. Você tem que entender que a senha aqui é 00000. Só que essa senha está exposta em 10 maneiras diferentes. E o que a pessoa está enxergando, é isso aqui. É a fila do 8.
Então, a pessoa está enxergando o quê? A pessoa está enxergando 8 a mais, ou 2 a menos. Não, no lugar de 8 a mais, 2 a menos. Vamos fazer 2 a menos aqui, ó. Ele está enxergando 2 unidades a menos. Melhorou, menos 2. Está enxergando menos 2. Pronto. Essa senha aqui é menos 2, tá? Então, o que é 2? Quer dizer, no caso aqui seria que fazer mais 2, né? Menos 2 é certo ao contrário. Menos 2. Menos 2. Aqui é menos 2 e aqui é menos 2. Então, só fazer. Que número menos 2 é 2? 4. Que número menos 2 é 8? 10. Então, é o 0. Que número menos 2 é 1? 3. Que número menos 2 é 5? 7. Não, então, é mais isso que você está falando, Rafael? Você está correto. Acontece que você criou um modelo que simplifica a solução, tá? Aí, no caso, na hora, isso aí não se aplicaria ao outro, tá? Esse é o modelo. Você criou um modelo, o modelo funciona, mas é complicado. Agora vamos passar o problema de 5 pontos, tá? Pessoal que chegou depois do início, eu tenho um canal, tá? Vocês seguem eu lá, é bom ter inscrito, 8,7 mil. É um canal, tem aula crua igual essa aqui, não tem aula editada, eu não edito nada, não tenho nem condição de editar, nem tempo eu tenho de editar, nem paciência, mas aqui tem várias aulas do Canguru e várias aulas de várias coisas. Ó, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, é a única aula que eu converso com os alunos, que eu erro assim, não vou dizer que eu estou errando na questão, eu erro e os alunos me corrigem, eu mudo. Então, aqui tem aulas de vários anos, ó, correção na prova de 20, 21, 22, 23, 24, então, não está completo, tá? Não corrigi só o que deu tempo dentro do horário da aula. Então, aqui, por exemplo, tem a aula da Canguru 2023. Se você quiser ir lá e assistir, então tem a aula ali, ó, tá vendo? Várias provas anteriores, vocês depois podem ir lá assistir, olha, usando a equação ali, entendeu? Tem aulas melhores, aulas piores, depende do meu dia, tá? Então, mas vale a pena assistir as questões, tá? Não, Leonardo, mas vale a pena essa aula, mesmo que não vai fazer Canguru, você aprende bastante com ela, e tem bastante coisa no canal da OBMAP. Na época da pandemia, eu fiz um tanto de vídeo. Essa aqui não é da pandemia, mas as outras são tudo que eu fiz durante a pandemia. Fiz muita coisa durante a pandemia. Eu ficava em casa à toa o dia inteiro, dando aula. E aí, vamos para a próxima. O rato cérebro, amigo do Pink, quer chegar a um pedaço de queijo. Esse aqui, problema de 4 pontos, em tese, seria mais difícil, tá? Isso não é uma regra necessária, mas geralmente acontece. Espera aí que minha mesa digitalizadora parou de funcionar, deixa eu tentar outra porta USB. O rato cérebro quer chegar ao pedaço de queijo. Ele pode se mover apenas na horizontal e na vertical pelas casas quadriculadas, no sentido indicado pela seta. Quantos caminhos diferentes o cérebro pode fazer para chegar a um pedaço de queijo? Não sei se esse problema é fácil, tá? Eu também não entendi. Ele só pode mover na linha da casa ou ele pode mover na casa? Eu não entendi. É diferente, ó. É diferente ele se mover assim, ó. E ele se mover assim, tá? Eu vou supor que ele se move dentro do quadradinho, tá? Porque senão ficaria muito difícil de entender. Eu quero saber quantos caminhos diferentes. Vamos lá. Um caminho para chegar nesse queijo, 2 caminhos para chegar nesse queijo. Eu acho que só tem esses 2 caminhos, tá? Não está falando que ele pode voltar, mas se ele puder voltar é infinito, concorda? Ele fica vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, precisaria simplificar isso, mas pela quantidade ali. Então, para chegar naquele queijo, tem só esses 2 caminhos? Acho que sim. Para chegar no outro queijo, ele pode fazer assim, ele pode fazer assim. Não, pera, isso é igual, né? Ele pode fazer assim,
Ele pode fazer assim, ou ele pode fazer assim. Peraí. Ou ele pode fazer assim. Então, tem duas maneiras de chegar no primeiro queijo, quatro para chegar nesse. Duas maneiras para chegar nesse queijo. Por simetria, dá para ver que nesse outro vai ser dois também. Tá? Por simetria. Olha a rabisqueira que eu estou fazendo. Então, um caminho, dois caminhos. Isso sem voltar. Tá? Sem voltar dá 8. É essa a resposta? Tá, mas nota que a questão também não está bem traduzida. E seria que falar que não pode voltar, senão seria infinito. Eu vou perguntar para o melhor aluno da sala. Perguntar para o melhor aluno da sala. O que o melhor aluno da sala tem a me responder a respeito disso? Eu tenho versão paga, mas é que eu estou na versão gratuita. Está em outro navegador, tem que logar. Ver se o melhor aluno da sala me responde. Promoção gratuita, depois eu volto. Vamos para a próxima. Há 5 obstáculos em uma corrida. Ah, então é complicado essas questões. Há 5 obstáculos em uma corrida de 60 metros. O primeiro obstáculo está a 12 metros da linha de partida. A distância entre qualquer dois obstáculos seguidos é 8 metros. Qual a distância entre o último obstáculo e a linha de chegada? Não é só desenhar? Começou a corrida no ponto 0 metro. Primeiro obstáculo, 12 metros. Aí você vai subindo de 8 em 8. 8 mais... Não, que 8? 12 mais 8, 20. 28 mais 8, 36. Mais 8, 44. Mais 8, tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois tem os 60. Então, a distância é 16. É isso? É isso a resposta? Nossa, mas isso aqui é ridículo. Isso aqui não é nível C, que podia ser nível E. Alguém pediu para eu voltar lá no rato? Pois não, Murilo? Pois não. Questão do rato. Qual é? O que tem a questão do rato? É só achar todos os caminhos para chegar no queijo. Eu vou até ver o que o melhor aluno da sala está falando. Ó, o melhor aluno da sala diz que é 10. O melhor aluno da sala mentiu nós, está falando que é 10, ó. Não, o melhor aluno da sala está dizendo que é 10. Então, é 8 mesmo? Tô achando que é 8 mesmo. Tá, então vou deixar 8 mesmo. O melhor aluno da sala errou, ele erra bastante. Você sabe quem é o melhor aluno da sala, né? É o Gustavo Pereira Teixeira, o GPT. Tá. Ele é o melhor aluno da sala, mas ele está errando mais do que meus alunos, viu? Meus alunos são melhor que o melhor aluno da sala. Edgar quer escrever um número em cada círculo do diagrama. Ele quer que o número em cada círculo seja igual à soma dos dois círculos vizinhos. Edgar já escreveu dois números como mostrado. Que número que ele vai escrever no círculo cinza? Então, aqui ele vai por 3, né? Que é 1 mais 2. Eu acho que a solução é chamar tudo de x, né? Aqui eu chamo de x. Aí aqui é x mais 2. E aqui é x mais 1.
certo? Aí monta uma equação. X mais 1 mais 3 tem que ser igual a 1. Tá? Porque o 1 está no meio. Ó. X mais 3 e 1 tem que ser igual a 1. Então, x mais 4 igual a 1. X é igual a menos 3. Olha como a equação fica facinho. Vamos testar do outro lado. X mais 2 mais 3 tem que ser igual a 2. Então, x mais 5 tem que ser igual a 2. X tem que ser igual a menos 3. Olha como a álgebra facilita demais. Equação do primeiro grau. Não é equação do segundo grau, não. Quase tudo é equação do primeiro grau. Aí, ó. Tá aqui um x, certo? Não, não é nível E essa aqui, não. Essa aqui eu acho que é muito boa para o nível C. Inclusive, gostei demais dessa questão. Sueli, você sabe equacionar problemas? Essa que é a pergunta. Sueli falou. Se eu posso ir mais devagar, é coisa. Se você não sabe equacionar, eu ir mais devagar não vai resolver. Tá, então vamos lá. Então, o que eu fiz? Primeiro tem que ter entendido o que é o problema, tá? O problema está dizendo que, Edgar quer escrever um número em cada círculo do diagrama e ele quer que o número em cada círculo seja a soma dos dois vizinhos. Olha, uma coisa importante, soma é sempre de mais, tá? Tem gente que pergunta, soma de vezes? Não, soma é mais, tá? Então, eu vou somar os números. Então, aqui é 3, né? Que 1 mais 2, 3. Eu vou chamar esse número de x, certo? Então, se o número que está no meio é a soma, aqui é x mais 1 e aqui é x mais 2. Então, o número que está no meio é a soma, certo? Agora, veja. Vamos pegar isso daqui. Eu vou até usar cores. Vamos pegar isso aqui. O 1 está no meio do x mais 1 e do 3. Então, x mais 1 mais 3 é igual a 1. Então, tem que resolver essa equação, que aqui pode ser rápido, porque só estou resolvendo a equação, tá? Aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Porque se der resultado diferente, tem algum problema nessa questão. X mais 2 mais 3 igual a 2. Certo? Somando os dois números para ver que do meio é igual. Soma dois vizinhos. Os dois vizinhos aqui é o x mais 1 e o 3. Aqui é o x mais 2 e o 3. Então, x mais 5 é 2, x é menos 3. Então, na casa cinza é o x. Nota que você tem que saber equacionar, senão você não entende nada que eu estou fazendo aqui. Certo? Não sei quando eu vou postar isso no YouTube, tá, pessoal? Não sei se dá tempo de postar essa aula antes da prova do canguru, porque provavelmente só vou postar lá no dia 20, tá? Ah, mas vocês podem assistir do ano passado. Essa questão é tudo equação. Luísa comprou 3 fotos retangulares juntas, como mostrado na figura. Qual é o valor de x? Eu, de cara, acho que isso é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? De cara, eu já penso. É a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Mentira, de um triângulo qualquer. Porque, veja só, esses dois ângulos são opostos pelo vértice, então aqui mede 62 graus. Agora, aquele x olha, presta atenção. Esse x, tá vendo? Esse x é igual a esse ângulo aqui. Como é que eu provo isso? É esse ângulo mesmo? Não, não é não. Ou é? Não são opostos mesmo, não. Tá certo. Mas os dois são congruentes. Deixa eu ampliar isso aqui. Eu já sei que é o que falta para 180. Mas vamos raciocinar direitinho aqui. Aqui é 90, né? Aqui é 90. Ah, não dá certo aqui não. Aqui é 90. Esse ângulo aqui é 90. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de A, é 180 menos 62 menos 90. Então, esse ângulo A é 38, tá certo? Acertei?
Zé Renato, não entendi a tua pergunta, mas vamos ver essa primeiro, depois você pergunta de novo. 38. Agora vamos tentar descobrir, vou até usar outra cor, esse ângulo aqui. Eu vou chamar de B. Vamos relacionar ele com esse ângulo B, é o que falta para 180, certo? Então é 180 menos 42 menos 38. Então B é igual a 180 menos 80, né? 100. Esse B mede 100 graus. Tá? 28, né? 28 aqui. Muito obrigado. Só errei para ver se você estava prestando atenção. Brincadeira. Errei mesmo, mas faz de conta que era só para ver se você estava prestando atenção. Só errei para ver se você estava prestando atenção. Brincadeira, pessoal. Toda vez que eu falar isso, eu errei mesmo, tá? Então aqui dá 110, aquele ângulo B. Aquele ângulo B é 110. Agora, não sei se a minha cabeça tá ruim. Eu estou tentando relacionar com X por paralelismo. E eu não estou enxergando o paralelismo aqui. Não estou enxergando o paralelismo. Olha só. Quadrilátero entre as molduras? Qual? Não é um quadrilátero. É um quadrilátero mesmo. Olha só. Ótimo. Tá, mas vai resolver o quê, Matheus? Eu vou apagar esse B, porque esse B não é útil. Olha, aqui tem um quadrilátero, né? Esse ângulo aqui mede 270, concorda? Só às vezes dá uns problemas, eu tenho que reiniciar o aplicativo aqui. Não é comum, aqui é 270. Esse ângulo aqui, pronto. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de B. A soma dele, o B é o que falta para 360, né? Porque é um quadrilátero. 360 menos A. Daria para usar o que muita gente chama de teorema dos bicos aqui. Menos 28, menos 270. Tem um negócio que o povo chama de teorema da asa delta, teorema do bico. Daria para usar aqui também. Que na realidade é só pegar 90 e tirar 28 e tirar 42. 28 mais 42 é 70. Então aqui B é 20 graus. Então B vale 20 graus. Agora ficou fácil. Aqui é 90, não é? Não. Aqui mede 90. Ó. O B vale 20. Então, para eu calcular o X, X mais 90 mais 20 é 180. Então, X é igual a 70. X é igual a 70. Talvez tenha um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Alguém tem alguma ideia? Talvez tenha um jeito mais fácil, tá? Então, se alguém está assistindo online depois, no futuro, também quiser opinar, esse 270, você pode usar a seguinte relação. O bico da asa delta, tá? Esse ângulo de 90 graus aqui, ó, é igual à soma dos outros três ângulos. Eu podia fazer isso aí. Porque é um quadrilátero, né? O B é um quadrilátero. Então, eu peguei os quatro ângulos do quadrilátero e é o que falta. Para entender o exercício, tem que pegar todas as partes, não sei se boy. Então, aqui é um quadrilátero e aqui é ângulo 270, que é o replemento de 90,
E aí a soma dos ângulos, os 4 ângulos aqui é 360. Então, o B só pode ser 20. Aí aqui são 3 ângulos suplementares. Eu acho que tem jeito mais fácil de fazer isso aqui. Eu acho que tem jeito mais fácil, e eu já vi uma questão assim, que você arrasta esses ângulos. Eu acho que se arrastar esses ângulos, se você pegar os quadros e arrastar eles sem mudar o ângulo, você consegue formar um triângulo. Eu acho que se arrastar esses triângulos, você vai formar um triângulo assim, quer ver? Assim. Você vai formar um triângulo que aqui mede x, aqui mede 62, então aqui mede 28, e aqui mede 42. E o x, na realidade, é o ângulo externo. Só que seria 90 menos x, eu acho. Pode falar, Leonardo. Tá? Depois vocês podem perguntar para o melhor aluno da sala também, para ver o que eles falam. Tá? Eu vou passar para frente. Não dá tempo de fazer muita coisa. Werner está caminhando na esteira da academia. Ele observa 2 cronômetros da figura a todo momento. Primeiro cronômetro mostra o intervalo de tempo que passou desde começar a caminhar na esteira. E o segundo, o intervalo de tempo que falta para acabar a caminhada. Em certo momento, os 2 cronômetros mostram o mesmo intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo mostrado nesse instante? É a média aritmética, não é? Não é a média aritmética? Não é só tirar a média aritmética dessa patifaria? Ué. Acho o tempo que está exatamente no meio. Vamos somar e dividir por 2. 14,58 mais 21 e 32. Eu aproveito para ensinar a somar a hora, para quem não sabe. Então, 8 mais 2, 10, vai 1. 5 mais 6, 5 mais 3, 8, com 9. Então, isso aqui vai dar 14 mais 21, vai dar 35 horas e 90 minutos. Porém, não existe 35 horas e 90. Eu tiro 60 minutos aqui, passo 1 hora para cá, vai dar 36 horas e 30 minutos. Aí você divide 36 horas e 30 minutos por 2. 36 por 2, 18. 30 por 2, 15. 18 e 15. É isso? Parece que é só isso, né? Ô, louco! É muito fácil. Isso é muito fácil mesmo. Faz uma mais difícil. Essa é muito fácil. Essa aqui. Essa é muito fácil mesmo. Tá só bem mais difícil. Vamos ver. No retângulo ABCD, os pontos E e F foram marcados sobre o lado de DC, como mostrado. Os ângulos, aquilo e aquilo, medem 45. Então, vamos ver que ângulo é esse. EBA, esse ângulo mede 45, e DFA mede 45. E eu sei que AB mais EF mede 20 centímetros. Qual a medida do lado BC? Tem que pensar. Pode falar, Matheus. Matheus, às vezes, vai dar uma dica boa. Semelhança de triângulo, Matheus? Tem 2. Vamos pensar que eu quero achar. Dá para formar 2 quadrados? Sim. Aqui é um quadrado. Ó.
Vou formar um só, mas é um quadrado. Tá? Então, AB mais EF é 20, né? DE igual a FC. Ah, olha só. Isso é um quadrado, certo? Isso daqui é um quadrado. Cor de cores, cores vai entender. Já sei. Isso aqui é um quadrado. Isto daqui também é um quadrado. Ó. Certo? Não dá para falar que é bissetriz o retângulo, tá? Não, mas não precisa, olha só. Tá vendo essas duas coisas que eu fiz aí? São dois quadrados. Então é fácil você perceber que esse pedaço aqui e esse pedaço aqui são iguais. Esses dois pedaços são iguais. Porque é como se eu estivesse deslizando um quadrado, né? Os dois quadrados têm o mesmo lado, né? O azul e o verde. Então, esses dois pedaços são iguais. Então, isso é uma informação muito importante. Ah, eu estava querendo evitar por letra aqui, mas não vai ter jeito. Vamos chamar isso daqui de x, tá? Não é o que eu quero achar, tá? Isso aqui eu vou chamar de 20 menos x, concorda? Concorda que aquilo é 20 menos x? 20 menos x. Aí, eu quero achar a medida L. Vamos chamar de uma outra letra, L. Espera aí. Vou fazer diferente. Vou mudar as letras. Eu vou chamar aqui de x, ó. Isso eu vou chamar de x, isso eu vou chamar de x. Então, isso daqui... Não, não resolve. Ficar só o nome dos segmentos, tá? Vamos dar o nome dos segmentos, então. Eu sei que DE é igual a CF. E eu sei que EF mais AB é igual a 20. E eu também sei que DE mais CF mais EF é igual a AB. AB é igual a EF. AB é igual a EF mais 2FC. Então, aqui eu posso dizer que AB... Espera aí, não entendi. AB igual a EF mais 2FC? Vamos escrever isso. Ó. É exatamente isso que eu escrevi aqui. Ó. AB é igual a EF mais 2CF. Mas isso resolve o quê? O... Não, sim. Mas aí, disso daqui, eu posso concluir que AB é igual a 20 menos EF. Eu substituindo ali, 20 menos EF, não adiantou nada. PC igual a EC. Não, pessoal, o caminho que eu estou fazendo aqui está certo.
BC é igual a EC, certo? Eu acho que ficaria mais fácil usando. Não é semelhança de triângulo, é muito mais fácil. Eu só não estou conseguindo achar álgebra aqui. Eu vou por letra mesmo, tá? Eu tenho mais facilidade com letra, porque eu abandono as coisas. Ó, é o seguinte. Eu vou chamar isto daqui de x. E eu vou chamar isso daqui de y, tá? Então, isto daqui é x mais y, certo? Isso daqui é x mais y. E isto daqui é o quê? É 20 menos x, certo? Eu posso, então, concluir que 20 menos x é igual a x mais 2y. Aí, se eu passo tudo primeiro membro aqui, vai ficar menos x menos 2y é igual a menos 20. Vou multiplicar tudo por menos 1. 2x mais 2y igual a 20 e a mágica acontece. X mais y é 10. E fim de papo. Ficou muito fácil. Você entendeu o que eu fiz aqui? Fim de papo, acabou. Não precisou fazer muita coisa. A gente chega à conclusão que x mais y é 10. Acho que é difícil de entender o que eu fiz aqui. Se alguém tiver uma ideia melhor, tá? Não precisou usar semelhança de triângulo, ó. Só usei a álgebra. Se 20 menos x é igual a x mais 2y, eu chego à conclusão que 2x mais 2y é 20. Então, se 2x mais y é 10. Por que CB? Porque é um quadrado. Olha o quadrado azul. Ou verde, tanto faz. O lado é x mais y. Tá? Eu consigo entender por que vocês não compreenderam. É uma falta de intimidade com álgebra. Tá? Com álgebra, isso aqui sai um pulo. Mas eu acho que deve ter modo que só de bater no olho dá para saber que é 10. Tem um modo para... Porque é o seguinte, o que a gente conclui? Que AB mais EF é a metade, é a soma dos dois lados do quadrado. Não, tá errado, Gabriel. Isso aí tá errado. Porque, bom, não sei, né? Acho que tá. Talvez isso aqui dê para fazer com dobradura. Olha só. Ah, muito legal o que eu acabei de pensar aqui. Acho que todo mundo vai entender o que eu vou fazer. Olha só. Eu vou dividir isso aqui assim, ó. Vê se vocês conseguem entender o que eu estou fazendo. Eu peguei e faz conta que é duas coisas cortadas. E eu dividi ela assim, tá? Aqui é o ADF e aqui é o ECB. Entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Eu puxei as figuras. Eu puxei. A gente sabe que isso aqui é 20, né? Porque aqui eu estou contando o EF duas vezes. Então, metade aqui é 10. Entenderam o que eu fiz? Ó, é como se fosse... dá para fazer isso aqui num pedaço de papel. Tá? Dá para fazer isso num pedaço de papel. Se essas dobras são 45, eu pego o recorte, puxo para cá e puxo para cá. O que vai ficar separado aqui? O EF, vai ficar o EF a mais, entendeu? Imagine que serão dois papéis, um em cima do outro, um assim e um assim. Dois triângulos retângulos, ó. Se eu sei que a soma é, aí eu puxo e dá 20. Talvez daria para fazer isso aqui usando GeoGebra. Puxo e dá 20. Então, metade é 10. Deu para entender o que eu estou explicando? Talvez é muito mais fácil, muito mais elegante. Trigonometria, acho que não. Tá? Trigonometria não ia resolver muita coisa.
Mas, ó, só para mostrar o que aquela ideia que eu fiz de novo, ó, veja. Eu tenho dois triângulos retângulos isósceles. Vou colocar um na ponta do outro aqui. Certo? Esses dois triângulos são metade de um quadrado, que é DF, aqui é EC, e aqui é B, aqui é A. O E, o F está aqui, ele está sendo contado duas vezes, não tá? Isso daqui é AB, ó. AB é isso aqui. Isso aqui é AB. Isso aqui é AB. E isso daqui é EF. Isso daqui é EF. Eu sei que se eu somar os dois, dá 20. Certo? Então, se eu somar esses dois, é 20. Mas os dois são triângulos retângulos isósceles, que são metade de um mesmo quadrado. Então, aqui mede 10, e aqui mede 10, portanto, aqui mede 10, e aqui mede 10. Fantástico. Eu puxei. Eu fiz isso aqui é um método heurístico, tá? Com álgebra sai fácil. Mas esse jeito aqui é muito legal. Vamos para a próxima. Estou achando fantástica essas questões, viu, pessoal? Faz tempo que eu não fazia, é bem mais divertido fazer isso aqui do que dos mais novos. Eu estou fazendo aqui na hora, tá? Eu não tinha feito antes. Nunca mais, quando eu fizer essa questão. A álgebra você estuda no primeiro ano fundamental. Você está falando de cálculo algébrico, né? De equação. Não, deve ter ensinado sim. Não tem como. Nenhuma escola, por pior que seja, o professor não tem ensinado, pelo menos, fazer equação do primeiro grau lá no sexto ano. Isso é muito básico. Então, vamos lá. Júlia quer preencher cada posição quadradinho abaixo com número primo diferente e menor que 20. Não, pessoal, álgebra, quando você está lá na pré-escola, aprendendo o que é direito, o que é esquerdo, o que é cima, baixo, o que é na frente e atrás, isso já é álgebra, tá? O povo está falando de manipulação algébrica, de equação, polinômio, essas coisas, tá? Júlia quer preencher cada posição quadradinho abaixo com número primo diferente e menor que 20, de forma que A seja um número inteiro. Qual o maior valor possível de A? Bom, vamos escrever os números primo até 20. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero o maior valor possível. Ué, o maior valor possível é só dividir por 2, não é? Maior valor... Só que não vai dar inteiro. Por quê? Porque a soma de... Aqui em cima tem 7 número primo. Então, não tem que ser par. Vamos tentar dividir por 3 e pôr os outros ali. Senão, a gente apaga. Vamos tentar fazer essa soma aqui e ver se vai dar um número inteiro. Se der um número inteiro, acabou. Por 2, nem preciso tentar. Por quê? Porque se eu somar 7 números ímpares, vai dar ímpar. Então, não preciso testar o do 2. Vamos ver se aqui vai dar certo. 2 mais 5, 7, mais 7, 14, mais 11, 25. 25 com 13... Quanto que é 25 com 13? 25 com 13 é 38. 38 com 17, 55. Vou fazer mental aqui. 55 mais 19. Quanto que é 55 mais 19? Vai dar 74. 74 não dá para dividir por 3, né? Vou até pôr aqui embaixo. Vou denominador 2. O numerador será ímpar. Soma de 7 ímpares. Então, 2 não dá. Denominador 3.
Se o denominador foi 3, a soma é 74. Então, não dá certo. Então, vamos tentar denominador 5. Se o denominador for 5, vai aumentar 2 ali, não é? Não. Diminui 2. Se o denominador for 5, tá? A soma vai ser... A soma vai ser denominador 5. Ai, 2 vezes que eu fiz isso. 3 e 5. A soma vai ser... A soma é... Não, tem que ir um por um, não pode pular. Não pode pôr 7 sem testar o 5. Senão a gente não tem certeza. A soma aqui é 72. Agora, se eu pôr 7... Estava certo. Se eu pôr 7 ali, a soma vai diminuir 2, né? Então, denominador 7, a soma vai ser 70. Aí dá certo. Aí, 70 dividido por 7, 10. Isso aqui é mais tentar, né? Que é tentativa. Ah, o Vinícius não, o Matheus Matias fez uma coisa mais fácil. Ele somou todos esses babacas aqui. Ele somou. Deu 77. 77 menos 2, 75. Não divide 2. 77 menos 3, 74. Não divide 3. 77 menos 5, 72. Não divide 5. 77 menos 7, 70. E aí dá para dividir. Deu para entender? Mateus fez de uma forma muito legal. Tá? O miserável é um gênio. O miserável é um gênio. Pessoal, vou fazer só até a 20, mas fica aí que eu vou depois ir para o nível J. Quem está chegando para o nível J, aguenta um pouco que eu vou terminar ele primeiro. Martin quer preencher as casas. Eu vou fazer rápido essas 3 últimas. Martin quer preencher as casas quadriculadas ao lado com bola e X. Um símbolo por casa. Ele não quer que haja 4 símbolos iguais em sequência em qualquer coluna, linha ou diagonal. Quais símbolos ficará na casa cinza depois de Martin preencher todo o quadriculado? É um quebra-cabeça japonês, né? Ele quer preencher tudo com bolinha e X. Todas. Então, vamos lá. Não pode ficar 4 casas seguidas. Queria fazer sem chute, eu não estou vendo isso. Vamos ver. Marte quer preencher a casa ao lado com bolinha e X, um símbolo por casa. Alguém me ajuda aqui? Não é só ir tacando X e bolinha de qualquer jeito? Bom, vamos tentar um... Eu não queria usar chute, mas vamos fazer sem chute aqui. Vamos pôr um X aqui. Tá? Se eu pôr um X aqui, aqui vai ficar bolinha. Então, aqui vai ter que ser X. Tá? Aqui tem que ser bolinha. E aqui teria que ser X, né? Aqui pode ser bolinha ou X. Como é que eu sei qual que é? Eu não sei, pessoal. Por que não pode ser assim? Não sei se eu entendi a regra direito. Se eu não entendi a regra direito, eu estou achando que deu certo. Aonde formou 4x? Não estou enxergando onde formou 4x. Na diagonal, não estou achando. Ah, é verdade. Então, vamos por
Tem que tirar um dele. E aqui, se eu puser uma bolinha aqui, aqui tem que ser bolinha, né? E aqui vai ter 4, eu vou ter que mudar para um X aqui. Também não deu certo com o 4x. Aqui tem que ser bolinha. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Olha só. Vou apagar tudo, olha só. Aqui precisa ser uma bolinha. Ó, o truque do quebra-cabeça japonês, isso aqui é um quebra-cabeça tipo japonês. O truque aqui é botar a bolinha para interromper. Porque aqui não é um chute, aqui eu tenho certeza. O que eu tenho certeza eu vou pôr de verde. Então aqui tem que ser um X. Certo? Se aqui não fosse um X, ia formar 4. O que eu posso fazer sem chute agora? Sem nenhum chute. É onde eu tenho certeza. Aqui tem que ser bolinha, porque já tem 3, aqui tem que ser bolinha. Certo? Ó, estou fazendo sem chute. Eu tenho certeza. Então aqui tem que ser X e aqui tem que ser X. Então aqui tem que ser bolinha. Vocês estão entendendo que eu estou falando sem chutar? O que eu estou colocando aqui eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque eu estou olhando onde tem 3, entendeu? Aqui também eu tenho certeza, ó, porque tem 1, 2, 3, tem que interromper aqui, tá? Eu tenho que olhar, eu tenho que ter certezas agora. Ó, aqui tem que ser bolinha e aqui tem que ser bolinha. Então aqui vai ter que ser o X. Tem uma maneira só de preencher, geralmente, esses quebra-cabeça japonês. Aqui tem que ser X, porque senão ficaria 4 bolinhas. Aqui tem que ser bolinha, senão ficaria 4x. Aqui tem que ser x, senão ficaria 4 bolinhas. Eu quero ver aonde que eu tenho certeza de alguma questão aqui. Vamos ver. Onde eu tenho certeza. Eu ainda não consegui saber o que eu ponho lá em cima. Então, mas aonde tem 3x e um que eu vai ter que interromper? Aqui tem que ser um x, ó. Que ali tem 3. Então, aqui tem que ser bolinha. E, finalmente, aqui tem que ser bolinha. Pronto, é a única maneira de fazer. Tá? A ideia é, faça sem chutar. Muito importante. Igual Sudoku. Faz sem chutar. Aqui eu fiz sem chutar. Eu não estava enxergando a minha primeira dica. O primeiro que eu vou marcar aqui tem que ser... Só tem um jeito de começar isso aqui. Marcando essa bolinha que eu coloquei de vermelho. Senão, você não vai fazer. Tá? Agora está respondido. São 4x e 2 bolinhas. 4x e 2 bolinhas. Tá? Então, a dica. Quer fazer quebra-cabeça tipo japonês? Faz sem chutar. O que eu fiz sem chutar. Ótima essa questão. Muito boa. Tem campeonato internacional de quebra-cabeça igual esse. Tá? Não precisa estar em sequência. Nem pode estar em sequência. Vamos lá. Sandra, eu ainda estou fazendo do 9º ano, mas daqui a pouco eu vou começar do primeiro, tá, pessoal? Ó, quem chegou do primeiro já se identifica, tá? É obrigatório se identificar. Nome completo, cidade onde mora, escola e série. Tá? Não entendi. Não entendi. Vamos lá. Sandra tem 2 potes com bolas numeradas. O pote X... Depois eu falo, Rafael. Sandra não é Sudoku, não. Sudoku é uma coisinha pequenininha no universo gigante. E Sudoku nem japonês foi feito nos Estados Unidos. Ó, e Sudoku é horrível, entendeu? É um dos quebra menos interessantes que tem. É muito chato. É aquele quebra-cabeça assim, mas bem mais legal qualquer Sudoku. Sandra tem 2 potes com bolas numeradas. O pote... e a identificação é completa, viu, pessoal? Não pode identificar só com o nome completo. Nome completo, cidade, série, escola, isso é uma regra nossa. Tá bom? Não estou entendendo a pergunta. Tá, vamos lá. Sandra tem 2 potes com bolas numeradas. O pote X tem 7 bolas de números 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12. O pote Y tem 5 bolas de números 3, 4, 5, 8 e 9.
Qual o número de bolas que Sandra deve transferir do pote X ao pote Y para aumentar a média dos números das bolas nos dois potes? Eu não entendi. Aumentar a média dos números das bolas nos dois potes? É a média? Não entendi a pergunta. Alguém consegue me ajudar aí na pergunta? Vamos ver 4x na fileira cinza. Tem 4x na fileira cinza, mas tem mesmo. Né? Não pode ter em sequência. Se alguém está com essa dúvida, não entendeu. Vamos copiar os números do pote X? 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 12. E do pote Y? 3, 4, 5, 8 e 9. Vamos somar. É isso que eu entendi também, mas é muito estranho. Vamos somar. 1 mais 2, 3, 9, 16, 26, 37, a soma aqui é 49, tem 7, então a média é 49 dividido por 7, 7. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 8, 20. Aqui a soma é 29. Tá certo isso? 12, 29. Certo? Então, a média aqui é 29 dividido por 5, que é 5,8. Ah, eu quero aumentar as duas médias, né? Eu quero aumentar aquela média para ficar mais de 7 e essa média para mais de 5,8. Isso é possível? Eu posso testar todas, né? Eu vou testar tirar 9. Se tirar... Não. Tem que ser um número que é maior que a média do 1 e menor que a média do 2, concorda? Tem que ser maior que a média do 1. Não. Dividir por 8. Se eu tirar o 7, aqui a média vai ficar a mesma, né? É o 6. Eu vou mostrar por que é o 6. Tem que ser o 6. Porque o 6 é o único número que é maior que 5,8 e menor que 7. É o 6, certeza. Olha para você ver. Se eu tirar o 6, a soma vai ficar 43 e a média vai ficar 43 por 7, que vai dar o quê? 6,1, 4, 2, 8, 5, 7, tal, 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 tal. Que é maior. Não. Não, pera. Não, pera. 56, né? Vai dar 55. 55 é 7,8. 5, 7, 1, 4, 2, assim infinitamente. Certo? Não, aumentou a média. A soma aqui passou a ser 55, né? Ah, não, mas aí vai dividir por 8 também, né? Não vai dividir por 7. 55 dividido por 8 vai dar 56 dividido por 8 é 7. Ah, não. Nossa, pessoal, eu tô viajando na maionese, estava certo. A soma aqui vai dar 43, não é? E 43 dividido por 6. 43 dividido por 6 vai dar 7,16666. Desculpa, eu estava distraído. Aqui a soma, se eu colocar o 6 aqui, vai dar 35. E a média, 35 dividido por 6, vai dar 5,83333, vai aumentar a média. Tá? Qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é o único número que é maior do que essa média, tem que ser maior do que essa média para aumentar, e tem que ser menor que essa média.
O único número que é maior que aquela média e menor que essa média é o 6. Então, só poderia ser o 6. Certo? Tá certo que eu fiz? Alguém tem alguma dúvida? Desculpa me embananar, é que eu distraí, eu botei no piloto automático. Mas é difícil de interpretar mesmo, Leonardo. Vamos para a próxima. Daqui a pouco eu vou começar o outro nível. Tá? Vamos fazer isso aqui. Matheus falou que tem umas interessantes no nível aqui. Talvez a gente demore um pouco, não tem importância. Hoje, vamos ficar. Ó, em cada casa do quadriculado 5 vezes 8, 5 por 8, vai ser escrito um número. A soma de todos os números nesse quadrilátero deve ser 30. Tem 40 números e a soma deve ser 30. A soma dos números em cada quadriculado 3 por 4 deve ser 9. Qual a soma dos números contidos na casa cinza? Bom, aqui não está falando se é número inteiro, se é número positivo ou negativo, mas em cada quadriculado 3 por 4, a soma tem que ser 9. Então, a soma aqui tem que ser 9. Não, aqui é 3 por 3, né? A soma aqui tem que ser 9. E a soma no que eu vou fazer aqui de vermelho também tem que ser 9. A soma nesses dois aqui tem que ser 9. Certo? Daqui a pouco a gente vai começar o nível J. Tem um pouco de paciência, pessoal. Não esquece de se identificar, tá? Se eu fizer isso aí, eu concluo que aqueles dois pedacinhos têm o mesmo valor. Certo? Alguém tem uma ideia para ir mais rápido aqui? Sabe, Matheus? Eu já sei. Eu já sei. Olha o que eu fiz aqui. O que eu posso concluir? Que esses três aqui têm a mesma valor que esses três aqui. Dá para concluir que qualquer grupo de 3 vai ter a mesma soma, tá? Se qualquer grupo de 3 vai ter a mesma soma, você pode usar esse raciocínio e você vai concluir que todos os quadradinhos, todos, eu não sei como é que eu não vai dar tempo de eu fazer isso, vão medir 30 dividido todos os quadradinhos, vai ter 0,75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os 8 números vai ter 8 vezes 0,75. Eu acho que é isso, tá? 8 vezes 0,75 é 6, né? É essa a resposta? 6? Mas é muito complicado explicar isso aqui. Não, nem eu sei, Murilo. Eu não sei qual que é a ideia desse. Mas olha o que eu fiz. Para entender a ideia. Eu coloquei um quadrado vermelho e um quadrado verde e concluí que todos eles têm a mesma soma. Certo? Então, aquele de roxo tem que ter a mesma soma que aquele de roxo. Então, dá para concluir que qualquer 3 quadradinhos, de qualquer jeito que eu colocar, vai ter a mesma soma. Se eu usar esse raciocínio de outras maneiras, posicionando esse quadrado de outra maneira, eu concluo que qualquer quadradinho tem que ter o mesmo valor. Então, todos os 40 quadradinhos têm o mesmo valor. Então, eu tenho 40 números somados que dão 30. Então, cada número é 30 dividido por 40, que é 0,75. Como eu tenho 8 quadradinhos cinzas, 8 vezes 0,75 é 6. Só que isso merece uma explicação melhor, tá? Não, a questão não fala que todos os quadrados têm o mesmo valor. Fala que qualquer quadriculado 3 por 4 tem que ser 9. Mas é muito fácil você usar o raciocínio e ir posicionando quadrado de várias maneiras para você mostrar que todos os quadrados têm o mesmo valor, tá? Agora, eu não sei, tá? Então, resolução ruim que eu fiz aqui. Resolução ruim. Tá? Deixa eu ver qual que é a próxima. Matheus falou que esse que é legal, Matheus. Qual que você falou que é legal? Vamos fazer mais um aqui. Matheus falou que tem 3 legal, vamos fazer rapidinho.
No número inteiro de 6 dígitos, papaya, letras diferentes representando dígitos diferentes, letras iguais representando dígitos iguais. Além disso, I é igual a P mais P, que é igual a mais A mais A. Qual é o valor de P vezes A vezes A vezes A? Bom, tem duas possibilidades aqui, né? O I é um número par, concorda? Porque é P mais P, e o número é o múltiplo de 3, que é A mais A mais A. Então, o I tem que ser 6. Se o I não fosse 6, o I seria 0. E o P seria 0 também. Porque ó, o P é múltiplo de 2. É múltiplo de 2. E o P é múltiplo de 3. Então, o I tem que ser 6. Então, o P tem que ser 3 e o A tem que ser 2. Então, aqui eu tenho P, eu tenho 1, 2 P's, né? 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes... Quanto que vale o I? 6 vezes 2. Tem que fazer essa conta. 6 vezes 6 vezes 6, 216 vezes 2, 432. Fácil demais, tá? Matheus, qual que você falou que é legal? Matheus, responde rápido, senão vamos mudar de nível aqui. Ó, esse daqui, a 22, certo? Vamos lá. A última que eu vou fazer. Pedro desenhou um quarto de círculo. Vocês podem ficar aí na aula, todo mundo. Pedro desenhou um quarto de círculo para cada vértice de um retângulo. Cada quarto de círculo com um centro e um vértice. As dimensões do retângulo são 12 por 9. Pedro coloriu uma região formada dentro do retângulo. Qual o comprimento pelo ponto de interrogação? Olha, esse segmento é igual a esse. Que é tudo quarto de círculo, então que é raio do mesmo círculo. Esse segmento é igual a esse. Esse segmento é igual a esse. A mesma demonstração lá do teorema de Pitot. E esse segmento é igual a esse. Certo? Então, veja, se eu chamar esses segmentos coloridos de X, Y, Z e W, tá? Não vai... Não. X, Y, Z e W. X isso aqui eu tenho Y, Z, aqui eu tenho X e W, tá? Então eu sei que... E a interrogação vamos chamar de N. Então, X mais Y é igual a Z mais W, que é igual a 9. Z mais Y é igual a X mais N mais W, que é igual a 12. Tem um jeito mais fácil, Matheus? Y mais Z é 12, certo? E aí? Isso já está escrito. Y mais X é 9. Ah, tá. Ótimo. Y mais Z é 12. Y mais X é 9. Subtraindo as duas equações, eu concluo que... Não concluo coisa nenhuma. Eu concluo que Z menos X é 3, né? E aí? O que eu posso usar agora? Como é que vai ajudar a resolver minha questão? Y mais X é igual a Z mais W. Vamos pegar isso aqui. Então, X mais Y... Tá, mas e agora? E aí? Ah, já sei. Vamos passar o Z para o primeiro membro. X menos Z, que é igual a W menos Y.
Então, y menos w é 3 também. E aí? Não estou entendendo, Matheus. Por quê? W igual a y igual a 3? W não é igual a y. Ah, W é y menos 3, certo? W é y menos 3. Pessoal, vou passar para o nível 3, porque eu não estou achando um jeito fácil de fazer isso aí. Tá? Tem que pensar melhor. Eu estou achando que dá para fazer uma coisa mais interessante aqui, usando menos letra. Tem um jeito mais fácil. Estou pensando aqui agora, deve ter um jeito mais fácil. Pessoal, vou deixar em pausa aqui, que eu vou mandar nos grupos, que eu vou começar a aula do nível 3, tá? Do nível 3, do nível J. Vou mandar em todos os grupos. Está começando a aula do nível J. Eu estou falando que eu vou corrigir a prova do Canguru 2024, mas 2025 eu estou corrigindo. Mandei de ontem, isso está errado. Depois eu volto para fazer essa questão, tá, pessoal? Agora eu preciso mandar lá nos grupos, e eu preciso salvar o chat, interromper a gravação, que eu vou fazer do nível J agora. Mas eu fiquei muito curioso com essa questão. Matheus sumiu, não falou mais nada, falou que é legal, mas não deu a fita aí, velho. O Matheus está falando aí no chat, mas eu preciso pensar, tá, pessoal? Eu não vou ficar quebrando a cabeça, porque não vai dar tempo, e o tempo me deixa nervoso, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer a prova do nível J, tá? Vocês ficam aí, tá? A identificação é obrigatória, tá? Tem que identificar. Quem não identificou ainda, identifica agora, tá? Nome completo.